vocês estão por aí? Essa quarentena pegou a gente de jeito, né? Então, mas vou aproveitar para fazer uns vídeos, né? Passar o tempo meu, passar o tempo de vocês assistindo e estudando um pouco. Eu resolvi falar sobre genética, tá? Eu vou aproveitar e vou destrinchar esse livro aqui de genética. O pessoal fica me pedindo, né, para falar o que comporta o quê, como é que é essa parte de genética, dos acasalamentos, né, quem é dominante, quem é recessivo. E eu resolvi então agora fazer como se fosse um curso, né, de genética sobre canário. Eu vou fazer por etapas, eu vou fazer por aulas, né, vai estar sempre lá, genética, título, tipo assim, a genética das cores, aula 1, a genética das cores, aula 2, a genética das cores, aula 3. E cada vez eu vou falando sobre um assunto, aumentando o nível de conhecimento, né, avançando sobre a genética. Vocês vão ter paciência, porque eu vou ter que fazer isso desde o beabá, tá? Porque eu não sei qual é o nível de conhecimento das pessoas que vão estar assistindo. Então, eu como professora, né, estarei numa sala de aula, né, que são vocês. Tem vários níveis de conhecimento, desde das pessoas que não conhecem nada até as pessoas que já conhecem bastante sobre genética, e em especial da genética dos canários. Então eu vou começar do nível 0, tá? Quem souber um pouquinho mais, tenha paciência, escuta e assiste o vídeo, porque tem sempre uma coisinha diferente para aprender, tá bom? Se vocês acompanharem esse cursinho até o final, vocês vão sair daí doutores, hein? Podem até fazer prova para juiz e com certeza vão passar, tá bom? Eu vou começar então fazendo a parte bem inicial, né? Eu vou falar então da parte da célula, porque a genética, assim como, né, essa ciência toda, ela conseguiu avançar através do microscópio, né, que a gente conseguiu identificar a célula como uma unidade única, né, e a menor porção que carrega, né, todas as informações do indivíduo, tá? Então a gente vai começar por aí, por quê? Pela célula, porque lá no núcleo onde fica o DNA e é onde vai trazer as informações que interessam pra gente, tá bom? Eu vou seguir lendo o livro e explicando o que quer dizer cada parte, legal? Então vamos nessa? Então vamos lá. Quem tiver o livro aí pode me acompanhar, tá? É na página 43. Por que na página 43? Porque aqui começa realmente o assunto. As páginas anteriores falam de uma genética muito prática, sem enfocar a parte de fórmula genética, de cromossomos e genes assim. Então, essa fica para uma outra vez. Eu vou começar daqui para frente, beleza? Então, vamos lá. Eu vou falar da citologia, que é a parte da biologia que estuda esta pequena partícula que forma o ser vivo, que é a célula, tá? O nosso interesse maior nesse livro está diretamente ligado ao estudo da célula, pois nela estão contidas todas as informações hereditárias que a genética se propõe a estudar. Como eu disse, né, é na célula que estão as informações e é nela que a gente vai se focar. A célula é o elemento fundamental de formação do organismo de todos os seres vivos, sendo a menor porção viva que guarda todas as características físicas e biológicas do indivíduo, tá? Preste atenção, todas as características. Elas são estruturas pequenas, em sua maioria microscópicas, que vão desde as mais simples, como a de uma ameba, até as mais complexas, como as dos mamíferos, né? Todos os organismos têm a célula como base, beleza? As células podem ser diferentes em características como tamanho, forma, estrutura, variando com as funções que desempenham no organismo. Entretanto, todas possuem organização interna muito semelhantes e realizam funções básicas no organismo. O que quer dizer isso? Nós temos vários tipos de célula no organismo, né? Tem célula do sangue, tem célula dos anticorpos, tem célula da pele, tem célula do coração, tem célula neurológica, né? Os neurônios. Cada célula tem um formato diferente e realizam funções diferentes dentro do organismo. Mas elas se juntam, né? As células da pele, a pele é formada por várias células, é um conjunto que forma a pele. Da mesma forma, as células do coração são várias células que desempenham a mesma função, bombear o sangue, essas coisas assim, entendeu? É tipo isso, as células dos neurônios
Nós temos várias células de neurônios e elas têm a função de transmitir esses impulsos nervosos e toda essa parte neurológica que a gente tem, tá? Então é isso que quer dizer. E vamos lá, um exemplo importante de célula é o espermatozoide, né? Que embora tenha uma organização semelhante à de todas as outras células do corpo, possui uma função especial, só ela tem essa função, que é a única célula que realiza o processo da fecundação no óvulo. Ó, todo mundo já sabia, né? Mas é só um exemplo, beleza? Todo ser vivo, ele é constituído por dois tipos de célula, as células somáticas e as células germinativas ou sexuais. As células somáticas são as células do tecido, dos órgãos, está escrito aqui. As células somáticas são as que formam os tecidos, os órgãos, a pele, etc. E as germinativas são as que formam os óvulos, que são os gametas femininos, e os espermatozoides, que são os gametas masculinos, tá? O que interessa pra gente na célula, a gente não vai ficar estudando a função da célula aqui. O que interessa pra gente aqui na genética das cores, né, dos canais, é o núcleo das células. Por quê? É no núcleo das células onde encontramos filamentos denominados cromossomos, que são responsáveis pela informação genética transmitida dos pais para os filhos. Tá? Esses filamentos que são importantes para a gente. Então é lá no núcleo da célula que eles estão. Os cromossomos têm aparência de finíssimos fios espiralizados, que se encontram aos pares, sendo denominados cromossomos homólogos. Isso é uma informação importante que a gente tem que guardar. Os cromossomos estão no núcleo da célula e eles se encontram sempre aos pares. Em todas as células, ele está sempre aos pares. Todas menos uma, tem que ter exceção, né? São as células sexuais. Nas células sexuais, não. No espermatozoide, no óvulo, só tem a metade, só tem um cromossomo. A gente vai ver daqui a pouco por quê. Mas em todas as outras, nós temos o par de cromossomos, tá? Homólogos, né? Porque eles são juntos. Então tá lá, neles, quer dizer, nos cromossomos estão situados os genes, que também se encontram aos pares. Claro, porque se os genes ficam nos cromossomos e os cromossomos estão aos pares, os genes também estão aos pares, certo? Neles estão situados os genes que também se encontram aos pares, comandando o mesmo tipo de caráter, ou característica, ou fator hereditário, tá? Sendo chamados genes alelos. O que é isso? Então, o que a gente tem que fixar? Que nós temos um par de cromossomos, né, ou vários pares, mas pares de cromossomos, que nesses cromossomos estão os genes que também vêm aos pares, e que esse par de genes influencia a mesma característica, tá? Esses genes estão chamados genes alelos. Grava isso. Cada par de cromossomo homólogo pode apresentar um ou mais pares de genes alelos. É isso aí. Então, em cada par de cromossomo, ele pode estar sozinho, um parzinho de gene alelo, ou pode ter vários pares de genes alelos em cada cromossomo. A gente vai ver onde que isso aí está nas cores dos canais, tá bom? Lembrando que, embora os genes alelos controlem o mesmo tipo de característica, eles podem possuir indicadores diferentes e, portanto, produzirem efeitos distintos. O que quer dizer isso, meu Deus do céu? Vamos lá? Tá. O par de cromossomo tá ali, o par de gene tá lá no cromossomo e ele pode ser diferente. Esse par pode ser diferente. Ele pode ter, te dar a mesma característica, né, a mesma função de característica daquela cor, ou te fazer efeitos diferentes naquela cor. Confunde tudo, né? Mas é assim mesmo, não tem problema não. Daqui a pouco a gente desenrola esse barato, tá bom? É uma coisa complicada, mas que vocês vão entender. Tá, eu vou ler de novo. Embora os genes alelos controlem o mesmo tipo de característica, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil? Vamos botar tamanho do bico, tá? Então, um par de gene, ele influencia o tamanho do bico, tá? Tá lá, gravou? Eles podem possuir indicadores diferentes. Ou seja, um gene pode dizer que o bico é comprido e o outro dizer que o bico é curto. Então, isso são coisas diferentes, tá? Isto por quê? Por que acontece isso?
Porque um dos cromossomos homólogos, onde o gene se localiza, tem origem paterna e a outra materna. Entendeu? Então é assim, gente. O pai e a mãe. O espermatozoide e o óvulo. O pai e a mãe. O pai traz uma característica, essa do bico que eu vou dizer. Traz a característica de bico comprido, tá? Ele trouxe pra cá. Puf. Botou aqui nesse cromossomozinho, tá aqui. E a mãe trouxe a característica do biquinho curto, tá? Então ela, puf, tá aqui. Então esse parzinho de cromossomo indica bico curto, né? Ou comprido, ou médio, sei lá o que vai dar, né? A gente pode ver isso mais pra frente. Mas ele indica comprimento de bico, sendo que esse é bico comprido e esse é bico curto. Isso são os efeitos diferentes, os efeitos distintos. Entendeu? É isso aí. Por hoje, é só isso. Isso já é coisa beça, tá? Não pensa que é pouquinha coisa não. Vocês têm que entender isso, tá? Entendendo isso, daqui pra frente a gente vai falar mais um pouquinho e devagarzinho a gente vai fazendo essas evoluções dentro desse conhecimento. Resumindo, o que a gente tem que aprender hoje? Que dentro da célula tem um núcleo, nesse núcleo tem os cromossomos, que vêm sempre aos pares. Nesses cromossomos vêm os genes, que são genes alelos, que também está ao par também, ele também vem ao par. E esse par de genes, eles indicam sempre uma característica, sendo que essa característica, eles podem ser os dois, né, o parzinho, indicando a mesma característica e o mesmo efeito ou efeitos diferentes. Entenderam? Vocês têm que entender isso. Hoje é só isso. E isso é muita coisa, tá? Então, até o próximo videozinho que a gente vai prosseguir mais nesse assunto, beleza? Por hoje é só. Beijo pra vocês e tchau, tchau.